Olá pessoal, sou o professor Humberto Miranda, professor de Geografia do Pré-ENEM Legal. Vamos agora ter uma super aula sobre escala cartográfica e escala numérica, tá? Conteúdo que costuma cair no ENEM também e é um conteúdo de matemática aplicada à geografia, tá? Então vamos ver aqui como é que funciona essa parte da escala. Pegue a canetinha, pegue o caderno, anote aí que vocês vão precisar. Então bora lá. Para começar nós temos aqui, ó. A escala é a proporção matemática que informa a relação entre a área representada e sua representação. Ou seja, a escala de um mapa diz o quanto a realidade foi reduzida para ser representada. Gente, em outras palavras seria o seguinte: eu quero colocar o acre numa folha de papel. Então quantas vezes eu vou ter que pegar o acre real e reduzi-lo até ele entrar numa folha? Então, assim, essa quantidade de vezes que eu reduzi o acre, né, graficamente, vai ser a escala, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, uma escala de 1 para 20 milhões, é porque esse objeto foi reduzido 20 milhões de vezes, tá? Então, essa é a escala. É importantíssimo no mapa você identificar a escala. Aqui eu tenho na tela para vocês alguns exemplos de escala. Nós temos a escala numérica, essa primeira está dizendo assim, ó. 1 para 5 milhões. Você vai ler desse jeito, tá? Esses dois pontinhos significa para. Então, 1 para 5 milhões. É a escala numérica. Se ela for vir no formato gráfico, repare que tem aí um desenhozinho que tem 0 começando e os 50 aqui do lado. Esse espaço aqui significa 1 centímetro, ou seja, 1 centímetro no mapa, esse aqui é 1 centímetro, ó, 1 centímetro no mapa corresponde a 50 quilômetros no objeto real. Humberto, mas como é que saiu de 1 para 5 milhões e foi para 50 quilômetros? Vou dar uma dica aqui já na tela para vocês. Se eu tenho um objeto em centímetros e quero transformar em quilômetros, tu corta aqui, ó, 5 casas, 1, 2, 3, 4, 5. O que era centímetro passa a ser quilômetros. Então, 1 para 5 milhões é a mesma coisa que 1 para 50 quilômetros, tá? Saiu de centímetro para quilômetro. Essa próxima aqui, ó. 1 para 40 mil centímetros, ou 1 centímetro equivale a 4 quilômetros. Mesma coisa, se eu riscar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, aí nesse caso faltou aqui, seria 1,04 quilômetros, tá? E aqui, nessa outra escala numérica, mesma coisa, 1 para 20 milhões, se eu riscar aqui, ó, 5 vezes 3, 4, 5, daria 1 centímetro para 200 quilômetros. Então essa é a escala numérica e a escala gráfica, essa é a diferença, beleza? Bora aqui agora entender outro fato, que é o que é escala grande e o que é escala pequena. Gente, uma escala grande, ela vai representar objetos pequenos, reduzidos. Como assim? Se eu quero fazer, por exemplo, a planta de uma casa. Então, a planta de uma casa ela vai ser usada em escala grande, porque eu preciso ver detalhes. Eu quero ver onde é que vai ficar o assento sanitário lá no banheiro, eu quero ver onde é que vai ficar a posição das janelas e das portas. Para isso, utiliza-se uma escala grande. Quando eu for reduzindo a escala, eu vou reduzindo essa área que eu estava apresentando, na verdade, né? Reduzo a escala e a área vai ficando maior. O que era a casa passa a ser o bairro. Se eu reduzir mais um pouco, aí passa a ser, por exemplo, a cidade, o estado, o país. Então essa é a diferença, tá? O exemplo aqui na tela para vocês, ó. Aqui eu tenho a planta de uma casa. Tá aqui. A escala é de 1 para 100, 1 para 100. Eu estou vendo aqui, ó, os quartos, eu estou vendo aqui a cozinha, eu estou vendo a sala, eu estou vendo o banheiro. A escala de 1 para 100. Isso é uma escala grande. Eu estou dividindo 1 para 100. Certo? Agora, se eu pegar uma escala pequena, essa aqui está representando o continente europeu. 1 para 50 milhões. A escala é pequena e a área que eu estou mostrando é bem grande. É um continente inteiro, com vários países. Na escala pequena, tu não vê detalhes. Na escala grande, você passa a ver detalhes. Então, essa é a diferença, anota aí direitinho. Com a escala grande, eu vejo muitos detalhes. Com a escala pequena, eu não vejo detalhes. Certo? Então, fica aí a observação para vocês. Aqui eu tenho outro exemplo de mapas, né? Aqui tem, por exemplo, essa primeira imagem aqui, ó. Aqui eu tenho uma escala pequena. Eu estou representando uma quadra de uma cidade, de um bairro, alguma coisa nesse sentido. Aqui a escala ficou um pouquinho maior. Eu estou representando agora uma cidade, não é só a quadra da cidade, mas a cidade como um todo. Nessa outra imagem aqui, eu já estou mostrando uma região metropolitana.
Então as escalas foram ficando menores, enquanto as áreas foram aumentando, tá? Eu saí de uma quadra de um bairro, saí para uma cidade e saí para uma região metropolitana. Então as escalas foram ficando menores, enquanto as áreas foram aumentando. Essa é a relação que vocês precisam saber, ok? E aqui nós temos a dica que eu dei para vocês lá no início, como reduzir, tá? Então só para vocês se familiarizarem aqui. Aqui eu tenho quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro e centímetro. Essas são as casas aqui principais que vocês vão precisar. Então tem até uma regrinha para decorar, tá? Tem algumas musiquinhas e tal, mas enfim, os professores de matemática usam muito. Professor, eu não consigo decorar a ordem, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro e centímetro. Faz assim, ó, que horror, Damião morreu de cantar. Tu já tem essa regrinha, tá vendo? Ó, que horror, Damião morreu de cantar. É meio trágico, né? Mas dá pra decorar, né? Tem outra frase que usa muito também, que é assim, ó, cadê o homem da mulher do carro? Cadê o homem da mulher do carro? Então você decora aí essa sequência, tá? É bom que vocês lembrem também. E se eu quero reduzir de centímetro para quilômetro, você vai voltar às casas. Então, por exemplo, eu estou aqui em centímetro, ó, tenho 300 mil centímetros. Se eu cortar esse zero, passa a ser decímetros. Se eu cortar esse zero, passa a ser metros. Se eu cortar esse metro, né, esse zero aqui, sai de metro para decâmetro. Se eu cortar mais esse zero, vira hectômetro. E se eu cortar esse zero, passa a ser quilômetros. Então, para sair de centímetro para quilômetros, nós cortamos 5 zeros, né? 5 casas, ou corremos 5 vírgulas, como preferir. Então, essa é a dica para vocês. E aqui do lado, eu tenho um triângulo bem legal, que é o triângulo do DD. Esse D maiúsculo aqui é a distância real. É aquela distância que você vê no objeto mesmo, você mediu em quilômetros. Viajei de Rio Branco a Capixaba, viajei 100 quilômetros. É uma distância real. Esse Dzinho aqui é a distância do mapa, é a distância gráfica. De Rio Branco para Capixaba tem 2 centímetros. Que distância é essa? É uma distância no mapa, 2 centímetros. E esse Ezinho aqui é a escala. Tá? Então, com essa forma, a gente consegue achar a distância real, a distância gráfica e a escala. Bora ver aqui como é que funcionaria isso, tá? Primeiro exemplo, calcular a distância real entre 2 pontos. Para eu calcular a distância real, vou dar uma dica para vocês. Se eu quero a distância real, eu quero o Dzinho aqui, ó, o Dzão, aliás, o D maiúsculo. Então, você vai pegar esse D e fazer isso aqui, ó, D é igual, Dzão. O D minúsculo você vai colocar aqui do lado, ó, D vezes a escala. Com essa fórmula aqui você consegue achar o Dzão. A questão vai lhe dar as duas informações. Ele vai te dar a distância gráfica, vai te dar a escala, e aí tu vai multiplicar a distância gráfica pela escala e achar o Dzão, certo? Que é a distância real. Então essa é a primeira forma aqui, bem fácil para vocês acharem. Bora aqui um segundo exemplo. Calcular a distância no mapa. Se a distância no mapa é o Dzinho, tá? Então eu pego aqui, ó, olha aqui no triângulo, eu pego o Dzinho, é igual, aí a distância real está em cima da escala, ó. Então é uma divisão. Então eu pego distância gráfica é igual a Dzão sobre escala. Tu divide a distância real pela escala e acha a distância gráfica. Lembrando, o Enem vai te dar o valor da distância real e vai te dar o valor da escala. Divide os dois. Dica fundamental, anota essa dica aí. Se a distância estiver em quilômetros e a escala estiver em centímetros, tu tem que transformar o quilômetro em centímetro. Antes do cálculo, antes da divisão, pega o que está em quilômetro, acrescenta 5 zeros, transformou em centímetros. Aí divide pela escala que já vai estar em centímetros. Fez essa divisão, a distância gráfica está calculada, tá? Você vai ver no próximo vídeo aí, a gente resolvendo essas questões, eu vou dar essas dicas para vocês, tá? E aqui o exemplo 3, calcular a escala. Então eu pego o Ezinho, que está aqui no DD, igual, né? É igual a Dzão que está em cima e o Dzinho que está embaixo. Também é uma divisão, só que a distância real vai ser dividida pela distância gráfica. Mais uma vez, provavelmente a distância real vai vir em quilômetros e a distância gráfica vai vir em centímetros. Pega o que está em quilômetros, transforma em centímetro, aí depois tu faz a divisão. Vai ficar bem facinho, vai ser um monte de zero cortando um monte de zero, tá?
E aí tu vai chegar no valor da escala, certo? Então aqui as dicas principais para você calcular as escalas, tá? E tanto distância real quanto distância gráfica também. E saber o que é uma escala grande e uma escala pequena. Espero que essa aula tenha ajudado vocês, tá? Tenha anotado tudo, qualquer coisa vocês revejam essa aula de novo, que isso é muito importante para vocês. Sou o professor Humberto, professor de Geografia do Pré-ENEM Legal, e fico com vocês até a próxima.